Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula, dando continuidade à nossa temática de embriologia. Vamos dar mais destaque e enfoque à parte das gêneses embrionárias. Falando sobre isso, vale a pena um recorte histórico, falando que os primeiros estudos de embriologia, eles derivam e advêm desde a Grécia, do século V a.C., com Hipócrates, que é o pai da medicina. Dando continuidade na sequência cronológica dos anos, se deu mais atenção aos achados de Leonardo da Vinci, onde ele já fazia esboço de embriões, fetos e de folhetos embrionários, de tecidos embrionários. Também se observou em 1677 a primeira observação de um espermatozoide. Em 1700 se demonstrou tanto um óvulo quanto um espermatozoide, ainda em fase de esboço. E por fim, um grupo de cientistas eles descobriram e demonstraram a presença dos genes OX, que eles controlam o do desenvolvimento embrionário. Falando em gametogênese humana, a gametogênese é o processo responsável pela formação dos gametas feminino e masculino, ou seja, óvulos e espermatozoides respectivamente. É o processo responsável pela redução do número de cromossomos, é a meiose, e a meiose é um processo que se consiste em duas divisões simultâneas de núcleo. Então, só dando mais destaque à meiose, nessa imagem nós estamos apresentando o seguinte, que o DNA se replica para as meioses, então ele dobra a quantidade de genes, mas nas células responsáveis pela reprodução, na primeira divisão, eu tenho a divisão dos cromossomos homólogos. Eu tenho a estrutura, aquela estrutura mais condensada sendo dividida. E quando ela se divide novamente, na meiose 2, eu separo as cromátides. De forma mais ilustrativa, eu tento imaginar o cromossomo como um X. Então, na meiose 1, eu coloco os X para cada lado da célula, que eles vão estar dobrados. Então, eu vou colocar um X para cada lado. Enquanto que na meiose 2, eu coloco cada perninha que forma um X para uma célula. Então, aí eu reduzo a carga genética pela metade. E também é nesse processo que acontece o crossover e que esse crossover traz a maior variabilidade genética. O que é que isso quer dizer? Na meiose 1, os cromossomos eles vão estar alinhados para começar eles vão se tocar e eles vão trocar bases para trazer maior variabilidade genética. Embora o sexo cromossômico seja definido no momento da fertilização, as gônadas são indiferenciadas. Não tem diferença entre óvulo, entre ovário e testículo. Mas lá pela 7ª semana, quando se apresenta o cromossomo Y, ele começa a expressar um gene, que é o SRY, e esse gene começa a diferenciar e a dizer que aquela estrutura vai se tornar um testículo. Na ausência desse gene, no caso uma mulher, não há a diferenciação em testículo e sim em ovário. Na ovogênese, agora dando mais destaque, é o processo de formação dos gametas femininos no ovário e começa durante o período de desenvolvimento ainda fetal. As células germinativas primordiais nessa fase vão ser chamadas de ovogônias. A maioria dessas células se degeneram antes mesmo do nascimento, mas as que restam se diferenciam em ovócitos primários. Nas ovogônias e ovócitos primários, elas são diploides, ela tem a carga genética completa. Falando em ovócito primário, que é a derivada da ovogônia, entra em meiose 1 durante o desenvolvimento fetal, mas não completa todo o processo de diferenciação e divisão celular. O ovócito primário realiza apenas a prófase 1. Ela se prepara em prófase 1 e permanece até a puberdade. O ovócito primário termina a meiose 1 e gera os dois ovócitos secundários de tamanhos diferentes. Mas esses ovócitos já são com 23 cromossomos. Trazendo nessa imagem, a célula com menor quantidade de citoplasma recebe o nome de corpo polar. Nas divisões que acontece, um pedaço da célula vai ficar menor, enquanto o outro vai ficar maior. O pedaço menor vai chamar de corpo polar, enquanto o maior vai dar continuidade e eu vou chamar de ovócito secundário. E apenas o ovócito secundário continua a divisão meiótica, enquanto o corpo polar é degenerado, ele se perde. O ovócito secundário é o que está pronto para ser, então, expulso do ovário e ser potencialmente a célula fecundada. Então, o ovócito secundário ele entra em meiose 2, mas também não completa todo o ciclo celular, ele para em metáfase 2. E o ovócito secundário parado em metáfase 2 é expelido do ovário e durante a ovulação. É onde se espera que ele seja fecundado. O ovócito só termina a sua meiose 2 se fecundado por um espermatozoide, caso contrário é expelido junto com o tecido do endométrio, que
que é o tecido que recobre o útero. Só trazendo algumas características importantes. Se um espermatozoide penetra nesse ovócito secundário, a meiose 2 recomeça e o ovócito secundário termina o desenvolvimento. Novamente ocorre uma divisão desigual do citoplasma, agora ele já é fecundado, e a célula que recebe quase todo o citoplasma é o óvulo maduro, enquanto o ovócito fertilizado, ele vai formar um novo corpo polar, e a célula com pouco citoplasma é o segundo corpo polar, que assim como o primeiro, não tem função e se perde, ele se degenera. Quando o óvulo é expelido, o ovócito é expelido, durante as ovulações, ele sai com uma estrutura muito bem protegida e muito bem elaborada para proteger a célula que é a potencial reprodutora que vai perpetuar a espécie. Temos duas estruturas muito importantes. A zona pelúcida, que é uma camada mucoide que fica em contato direto com a membrana do ovócito. É formada por glicoproteína e permite a adesão de células foliculares, que é importante depois para a fecundação, para a anidação. E a corona radiata, que é uma camada mais de células foliculares, ainda resquício da expulsão do ovário. E ela fica em cima da zona pelúcida e ela protege a estrutura de choques mecânicos. Então o óvulo ele é meio que empurrado durante toda a trompa para chegar no útero. Então, para não haver grandes impactos e perdas e dano celular, se tem essa camada de célula. Agora falando de espermogênese, que é a formação dos gametas masculinos, e ele sempre se inicia na puberdade. No período embrionário, as células germinativas primordiais se diferenciam em espermatogônias. As espermatogônias ficam se dividindo por mitose até a puberdade, quando através do estímulo da testosterona, ela se diferencia em espermatócitos primários, como aponta a figura. Então tem uma espermatogônia, que vai sempre se dividir por mitose, então 23 pares de cromossomos, 46 cromossomos no geral, vão sempre se dividindo, então até a puberdade, e eles só começam a se transformar a partir da presença da testosterona, mas isso é na puberdade. Falando ainda em espermatogênese, essa figura que ilustra mais ou menos o que está sendo dito, é o seguinte: que durante a primeira divisão meiótica, os espermatócitos primários se transformam em 2 espermatócitos secundários, haploides, ou seja, com apenas 23 cromossomos, que permanecem ligados por uma ponte citoplasmática. Cada um dos espermatócitos secundários sofre a meiose 2, gerando, ao final do processo, 4 espermátides com 23 cromossomos cada. Então, novamente, eu tenho as divisões que vão reduzir a quantidade de cromossomos e de pares de cromossomos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a espermiogênese. Não é só, para os espermatozoides, não é só uma quantidade de divisão celular. É também a modificação dessa célula em um espermatozoide propriamente dito. Então na figura A nós percebemos duas coisas importantes. Que temos a espermátide ao final do processo de divisão, e o seu complexo de Golgi já começa a se preparar para se transformar no acrossoma, que é uma estrutura muito importante para romper as estruturas do ovócito quando ele é expelido, tanto a corona radiata quanto a zona pelúcida. Já na figura B, nós apontamos que as mitocôndrias elas migram para a base da célula, onde está se formando os flagelos. Na figurinha C, o citoplasma começa a ser descartado e o núcleo passa a ser recoberto apenas pelo acrossoma, praticamente. Então é uma perda de citoplasma para que a célula tenha a sua morfologia garantida e que vai se transformar em uma célula móvel. E na letra D, nós temos como é a idealização de um espermatozoide maduro, completo. Algumas características importantes sobre essa estrutura é que o acrossoma é uma estrutura que ocupa quase toda a cabeça do espermatozoide. O acrossoma é uma derivação do complexo de Golgi, que é rico em enzimas que auxiliam na penetração da corona radiata e da zona pelúcida. As mitocôndrias migram para a extremidade da célula, onde encontram-se os centríolos, que iniciaram a formação do flagelo. E por que elas migram? Porque as mitocôndrias elas produzem energia, e a estrutura que vai ter sempre estar movimentando essa célula para se encontrar com o óvulo é o flagelo. Então é uma estrutura que tem que ter uma energia para se mover. Então por isso que eles migram e ficam muito próximos aos flagelos. Trazendo algumas peculiaridades de cada um dos gametas e uma certa comparação. O óvulo é grande e imóvel, enquanto que o espermatozoide é uma célula pequena, mas que tem motilidade através do flagelo. Na ovogênese, eu tenho uma divisão desigual das células, onde eu tenho
uma célula que vai ficar com muito citoplasma e outra vai ficar com pouco citoplasma. Então a gente sabe que a quem vai ficar com muito citoplasma são os ovócitos, que vão se diferenciar até se tornar óvulo, enquanto os que não têm pouco citoplasma são os corpos polares. Já falando dos espermatozoides, existe um descarte de citoplasma, mas ao contrário do que se espera, do que acontece nos óvulos, que ele perde citoplasma, eu degenero essa parte e deixo a outra mais viável, a perda de citoplasma é só para dar característica celular. Na ovogênese, não é um processo contínuo, porque ele tem uma fase embrionária, que eu paro, aí eu reinicio na puberdade, e ele tem um fim, que é com a menopausa. Eu baixo os hormônios que estimulam a maturação dessas estruturas. Enquanto que para a espermogênese, é um processo que ele demora a começar, só vai começar na puberdade, mas até o final da vida do homem não para. Vale lembrar que sempre são divisões celulares e sempre envolve carga genética sendo manipulada e reduzida. Ou seja, uma célula primordial tem uma carga genética completa, 23 pares, mas vai gerar células, filhas, com a metade disso. E nesse processo pode acontecer falhas no cromossomo, nas divisões, na estrutura dos cromossomos, que a gente vai chamar de alterações cromossômicas pré-zigóticas, que são falhas ocorridas durante o processo de gametogênese e que podem acarretar na malformação dos gametas, com alterações no número ou na morfologia e estrutura do cromossomo. Só lembrando, o cromossomo é o estado mais condensado da cromatina, quando ela está mais junta. Nós temos 23 pares, sendo 22 autossômicos, que garantem, por exemplo, a expressão de características, como cor do cabelo, cor do olho, altura, tipo de estrutura do cabelo, se crespo, se liso. Temos um par sexual, que é o que garante o sexo biológico. Então, se 2x, XX, nós temos um cariótipo feminino, e se for um X e um Y, nós temos um cariótipo masculino. Só falando sobre alterações cromossômicas, elas podem ser numéricas ou estruturais, tá? Falando de alterações numéricas, elas acontecem no número de cromossomos. Elas ocorrem em virtude da separação desigual do cromossomo homólogo durante a anáfase da meiose 1 ou na não divisão correta das cromátides irmãs em meiose 2. Uma das células filhas irá receber o número de cromossomos diferentes do normal, ou ela pode ter uma a mais, ou uma a menos, ou dois a menos. As alterações no número final de cromossomos podem levar, embora mais raro, a formação de triploidias e tetraploidias, que é onde eu tenho o triplo da carga genética ou o quádruplo da carga genética esperada. A principal tipo de alteração numérica são as aneuploidias, que é quando ocorre a perda ou o acréscimo de cromossomos. As consequências são alterações de desenvolvimento motor ou intelectual do indivíduo afetado. A gravidade do tipo de comprometimento vai depender do tipo de cromossomo que foi afetado pela perda ou acréscimo. Esse tipo de alteração pode afetar tanto os cromossomos autossômicos, que são os 22 pares, que cor de cabelo, cor de olho, mas também os cromossomos sexuais. Mas essa perda ou acréscimo, existe uma nomenclatura para isso. Então, nesse slide, a gente tem um cariótipo completo, né? Aqui não tem uma diferenciação de gênero entre masculino e feminino, mas eu quero que vocês observem o seguinte: existem 3 tipos de nomenclatura para isso. Uma nulossomia, que é quando eu perdo o par de cromossomo. Então, olhando para o cariótipo, que até então está completo, se porventura no cromossomo número 9 não tivesse nenhum dos 2 pares, eu tenho uma nulossomia. Eu perdi o cromossomo inteiro, o par de cromossomo inteiro. Se eu falo de uma monossomia, e olhar para o cariótipo e imaginar que na posição 13 tem somente um cromossomo, é uma monossomia, então dos 2 que formam um par, só tenho um. E eu posso ter uma trissomia, que nesse caso é um acréscimo. Como todo cariótipo normal, como está na imagem, são sempre 2, um par, colocar mais um forma uma trissomia. Então as trissomias são sempre acréscimos. Então uma trissomia muito conhecida é a do 21, que causa síndrome de Down. Agora, falando de alterações estruturais, elas ocorrem quando sofre modificação na estrutura, que pode ser por deleção, relocação ou translocação. São frutos do crossover desigual ocorrido durante a prófise da meiose 1. E falando de alteração estrutural, eu posso ter alteração estrutural balanceada e não balanceada. Se a alteração estrutural for balanceada, é quando não há perda da informação genética total. Justamente por isso não apresenta efeitos fenotípicos. O que é um efeito fenotípico? É que a aparência, o que se expressa,
não existe alteração. Então você não vai ter uma característica que as pessoas veem muito estranha. Então não vai ser tipo, as linhas de palma de mão vão estar normais, a sua estatura vai ser normal, certo? Ou melhor, o que se identifica como normal para um grupo ou para uma faixa etária. Os problemas ocorrem, na verdade, nas gerações futuras, pois os indivíduos não geram gametas com cromossomos com alterações numéricas não balanceadas. Então, falando de alterações não balanceadas, quando há alteração no conteúdo genético final, ou seja, ele perde ou ganha segmentos cromossômicos. Sempre há uma manifestação fenotípica, então a característica vai estar diferente do habitual, do que se classifica como normal para um grupo ou faixa etária. E a gravidade da alteração vai depender da quantidade de gene que foi inserida ou deletada do cromossomo. Só uma nota, essas alterações são mais raras do que as aneuploidias e na maioria das vezes são consequências de ação de fatores mais ambientais, fatores externos, como álcool, drogas, agentes físicos como radiação, medicamentos e infecções. Só para finalizar, trazendo exemplos de alterações cromossômicas estruturais e numéricas, falando de alteração numérica. Na primeira linha, falamos da síndrome de Down, que é uma alteração numérica que afeta o cromossomo 21 com um acréscimo, uma trissomia, e ele também pode ser uma alteração estrutural, porque nem sempre a síndrome de Down é por sempre ter um cromossomo 21 a mais. Pode ser por uma translocação. O cromossomo 21 está em outro lugar, ou um pedaço dele está em outro lugar. Quais são as consequências desse acréscimo ou dessa troca do cromossomo? Anomalia craniofacial, ou seja, o rosto e as estruturas ósseas são diferentes de uma criança, entre as crianças com Down e sem. É uma criança mais propensa à cardiopatia, ela tem uma hipotomia, uma pessoa mais baixa, vai ficar sempre mais gordo. Ela tem diferenciação da estrutura de palma de mão, de posição da língua. Ela é também uma uma pessoa que vai ter mais facilidade de desenvolver alguns tipos de câncer. Então isso tudo por conta de um cromossomo a mais. Já falando na última, que é a leucemia mieloide crônica, é uma alteração estrutural, onde existe uma translocação entre o cromossomo 9 e o 22. O que isso quer dizer, uma translocação? Um pedaço do cromossomo, ele quebra e ele é colado no cromossomo 22, caracterizando uma alteração cromossômica estrutural não balanceada. Efeito principal, alteração na produção de células da linhagem mieloide causando um câncer, que pode ser grave dependendo da faixa etária também. Então, por hoje é só. Espero que tenham sido claros os conteúdos. Nos vemos na próxima. Até mais.